perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. É Deus que deve estar iluminando a nossa consciência no momento em que vamos tocar esta organização feminina. Inclinei-me, então, para esta organização feminina da nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que eu nunca até então havia sentido. Auxiliado pela ajuda magnética do mentor, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. 3 milímetros por minuto, os espermatozoides vão andando na busca do óvulo. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente, em impulso instintivo, nessa sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo eu entendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, de cada espermatozoide, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo que se organizava. Após acompanhar, profundamente absorvido no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, vocês vão ver aí na tela, Alexandre identificou aquele espermatozoide mais apto, mais adequado, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que estava ajudando este espermatozoide a desembaraçar-se dos companheiros para que ele fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal, o óvulo. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da sua cutícula externa, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e imediatamente endureceu-se, de modo singular, fechando todos os poros tenuíssimos que tinha à sua volta, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber, face a face, o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a sua mão, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispiritual de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz,
impregnado de vida. E observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Aí está o instante deste processo em que um espírito enobrecido, capacitado, dá com a sua força a energia necessária para acontecer aquilo que você vai ver também numa outra imagem, o momento do espermatozoide preenchendo, penetrando no óvulo. Esse instante onde a vida está começando. E é com essa imagem que nós vamos terminar este bloco, para que possamos logo a seguir dar o encerramento deste capítulo 13º. Muito bonito, mas é muito lindo tudo o que vem pela frente. Aguardemos, daqui a pouquinho vamos continuar meditando a respeito, desfrutada. Nós vimos então o esforço dos espíritos para promover a união biológica daquele que já estava unido espiritualmente à sua futura mãe. Segismundo agora será vinculado à célula ovo. E então, André Luiz está relatando esse processo. No finalzinho do bloco, nós vimos que ele conta que Alexandre coloca o seu protegido espiritualmente, que já está unido ao perispírito de Raquel, a sua futura mãe, sobre a célula. E a partir daquele instante, há um primeiro processo de movimento, fazendo com que a vida comece a multiplicar-se. Vamos ver, você está vendo na imagem, a ação mental de um instrutor ajudando o espermatozoide mais competente, mais hábil para aquilo que ele precisa, a chegar primeiro e fazer exatamente o ingresso para proteger o futuro corpo com todos os recursos genéticos adequados. E os demais perdem a corrida. Agora André Luiz continua nos explicando no encerramento do capítulo 13º. Havia passado precisamente 1/4 de hora, 15 minutos, a contar do instante em que o espermatozoide chegara ao núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação, André. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu seguia agora o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como um vigoroso, um poderoso modelo, atuará como um imã, atraindo limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, o instrutor acrescentou com bondade: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinguido da formação do réptil ou do pássaro. O que faz a diferença da forma é o valor evolutivo contido no molde perispiritual do ser
que toma os fluidos da carne. Assim, portanto, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática da nossa evolução, e assim por diante. Todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, aproximei-me ainda uma vez do quadro da formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está terminado. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores que concordem, que aceitem, que permitam a sua cooperação, o seu trabalho de ajuda fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Nossa, fiquei muito feliz. Efetivamente, eu não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia, sob novo prisma, era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o generoso mentor combinava providências relativas à minha ajuda, ao meu concurso e aprendizado simultâneo, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. Porque não é o fim. A reencarnação de Segismundo está começando, ou está na metade. Agora que já está ligado ao corpo, com todo este cuidado, eles terão que continuar avaliando passo a passo. Vocês veem que uma reencarnação, nas nossas observações humanas, ela vai levar 9 meses para concretizar-se com a exteriorização do corpo. Mas os espíritos consideram que ela vai até mais além. Leva ainda mais 6 a 7 anos para ela terminar. Mas nesses 9 meses, os instrutores, os espíritos construtores, os mentores espirituais estarão juntos, preservando, ajudando. É o que o capítulo 14 vai nos mostrar. Mas até aqui, eu queria meditar com vocês. Vendo tudo isto, vendo o esforço dos espíritos, vendo como cada encarnação é um trabalho dessa ordem, o que pensar, queridas irmãs, queridos irmãos, das pessoas que falam em suicídio, que defendem a eutanásia, que pregam que morrer é a melhor coisa que se pode fazer? Que pensar, queridas irmãs, queridos irmãos, daqueles que defendem as práticas abortivas, que depois de tanto trabalho, com tantas bênçãos, com tanta generosidade do plano espiritual, pregam o assassinato uterino? Que pensar das pessoas que estão praticando isto, nos compromissos que assumem, naquilo que representa jogar fora bênçãos tão generosas como esta? Certamente, e você que está assistindo pode conhecer alguém, ou mesmo pode ter passado por um processo desse tipo em algum momento da sua vida, certamente que quando você pratica um ato dessa natureza, sem conhecer a extensão deste trabalho,
Isso é alguma coisa ruim, mas ainda assim está sob o manto da escusa plausível ou da atenuação. Porque nós achávamos que era uma coisa antes de aprendermos o que é. Mas, quando a gente aprende o que significa um trabalho espiritual para trazer alguém junto de nosso meio, do nosso ambiente, isso dá vergonha de resolver acabar com tudo isso com uma pílula, com uma ação mecânica, com uma atitude egoística, medrosa. Por isso que os espíritos estão sempre apoiando, nos momentos de aflição, as pessoas que param um pouco antes de fazer o ato. As pessoas que estão pensando em matar, que estão pensando em se matar, que estão pensando em tirar a vida, em impedir que o ser se forme, se elas pararem e fizerem uma prece, elas estarão se ligando à fonte da vida. E esta oração vai despertar de novo. Este colóquio espiritual vai fazer acordar toda esta responsabilidade, toda esta lei, toda esta forma divina que liga a mãe, no caso, o pai, mas mais ainda a mãe, a essência superior. Você já tinha pensado? Não importa quem tenha sido aquele que forneceu o material genético. Pode ter sido um homem despótico, pode ter sido um namorado irresponsável, pode ter sido um moleque, pode ter sido um desses aventureiros. Mas você já pensou que, no momento da fecundação, a bondade divina colocou sobre a sua cabeça uma coroa, a coroa da vida, contando com você para transformar aquela alma em um ser mais nobre. Que o homem tenha ido embora, que o homem tenha se arrastado por aí na irresponsabilidade, tenha deixado você sozinha, vai ser difícil. É claro, não é fácil. Mas, ao invés de arrancar a nobreza do espírito, faz com que você se lembre. Você está associada a Deus. Você faz parte da construção do universo. E não se constrói nada matando. Seja o velho, seja a si mesmo, seja no ventre. A vida se preserva com amor, com a vida. A mesma que preservou a nossa vida para que a gente pudesse aqui falar como ela é preciosa. Já pensou se alguém tivesse te abortado? Onde você estaria agora? Ah, que santa e bendita reencarnação! Que santo e bendito livro! Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo. Nós terminamos o capítulo 13. No próximo programa eu espero você na continuidade da reencarnação de Segismundo, capítulo 14. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pela presença constante, pelas boas vibrações, pelos e-mails, pelas boas palavras. E até o próximo, o Espírito da Letra. Muita paz. Vimos então o esforço dos espíritos para promover a união biológica daquele que já estava unido espiritualmente à sua futura mãe. Segismundo agora será vinculado à célula ovo. E então André Luiz está relatando esse processo. No finalzinho do bloco, nós vimos que ele conta que Alexandre coloca o seu protegido espiritualmente, que já está unido ao perispírito de Raquel, a sua futura mãe, sobre a célula. E a partir daquele instante,
há um primeiro processo de movimento, fazendo com que a vida comece a multiplicar-se. Vamos ver, você está vendo na imagem, a ação mental de um instrutor ajudando o espermatozoide mais competente, mais hábil para aquilo que ele precisa, a chegar primeiro e fazer exatamente o ingresso para proteger o futuro corpo com todos os recursos genéticos adequados. E os demais perdem a corrida. Agora André Luiz continua nos explicando no encerramento do capítulo 13º. Havia passado precisamente 1/4 de hora, 15 minutos, a contar do instante em que o espermatozoide chegara ao núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação, André. Que Deus nos proteja. Esforço dos espíritos, vendo como cada encarnação é um trabalho dessa ordem. O que pensar, queridas irmãs, queridos irmãos, das pessoas que falam em suicídio, que defendem a eutanásia, que pregam que morrer é a melhor coisa que se pode fazer? Que pensar, queridas irmãs, queridos irmãos, daqueles que defendem as práticas abortivas, que depois de tanto trabalho, com tantas bênçãos, com tanta generosidade do plano espiritual, pregam o assassinato uterino? Que pensar das pessoas que estão praticando isto, nos compromissos que assumem, naquilo que representa jogar fora bênçãos tão generosas como esta? Certamente, e você que está assistindo pode conhecer alguém, ou mesmo pode ter passado por um processo desse tipo em algum momento da sua vida, certamente que quando você pratica um ato dessa natureza, sem conhecer a extensão deste trabalho, isso é alguma coisa ruim, mas ainda assim está sob o manto da escusa plausível ou da atenuação. Porque nós achávamos que era uma coisa antes de aprendermos o que é. Mas quando a gente aprende o que significa um trabalho espiritual para trazer alguém junto de nosso meio, do nosso ambiente, isso dá vergonha de resolver acabar com tudo isso com uma pílula, com uma ação mecânica, com uma atitude egoística, medrosa. Por isso que os espíritos estão sempre apoiando, nos momentos de aflição, as pessoas que param um pouco antes de fazer o ato. As pessoas que estão pensando em matar, que estão pensando em se matar, que estão pensando em tirar a vida, em impedir que o ser se forme, se elas pararem e fizerem uma prece, elas estarão se ligando à fonte da vida. E esta oração vai despertar de novo. Este colóquio espiritual vai fazer acordar toda esta responsabilidade, toda esta lei, toda esta forma divina que liga a mãe, no caso, o pai, mas mais ainda a mãe, a essência superior.